Feche seus olhos, vamos orar primeiro? Amém. Descanse. Pensa no Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã, por cada um que está aqui. E que o seu Espírito Santo venha fluir, Pai. Eu creio, Pai, que essa conferência é um marco nessa cidade, Pai, sobre essa igreja. O Senhor tem mostrado, Pai, a muitas pessoas, Pai. Senhor, pessoas do mundo inteiro, Pai, têm profetizado sobre essa cidade, que um novo avivamento, Pai, sobre as nações dessa terra viria dessa região, Senhor. Pai, eles comparam esse avivamento, Pai, que o Senhor tem profetizado sobre a nossa cidade, a nossa região, Pai, como 7 vezes maior do que aqueles de Toronto, Pai. E eu creio, Pai, que esse novo ressoar, Pai, da sua manifestação, Pai, vai ser através das artes, Senhor. Porque é onde a Bíblia não consegue mais entrar, Pai. As nações que estão fechadas para a Bíblia, Senhor, a arte consegue ainda pisar, Pai. Por isso eu oro, Pai, que venha ser despertado, Pai. Pai, que nós venhamos fazer parte desse cumprimento, desse desejo que arde no seu coração. Quer levar, Pai, essa mensagem para todo mundo, Pai. Assim eu oro, Pai, abençoe, Pai, que nada venha tirar a atenção, Pai, dessas pessoas. Pai, que nós venhamos estar com as armaduras do Senhor agora protegido, Pai. E o nosso coração venha ser uma terra fértil para toda palavra que sair daqui hoje, Pai, pelo seu Espírito. Venha ser semeado e produzir 100 vezes mais, Pai, sobre cada pessoa, Pai. Não importa, Pai, a arte que elas estão, Pai, que o Senhor chamou, Pai. Mas eu creio, Pai, que os ensinamentos de hoje vai ser algo, Pai, ferramentas, Pai, para levar essas pessoas ainda mais longe, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Quero falar um pouco só de Cascavel para vocês saberem como a nossa cidade... obrigado, amigo. Como a nossa cidade ela está no meio da arte, como a nossa cidade ela é tão especial para Deus. Para vocês, muitas vezes, vai ser, Cascavel é só mais uma cidade. A arte se encontra lá em Londres, lá em Paris, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. E eu falo para vocês, Cascavel é a cidade escolhida por Deus para manifestar a grandeza de Deus. Mas por que se fala isso? Qual é a sua convicção sobre isso? Além de muitas pessoas ter falado, Cascavel se tornou a primeira cidade do país a ter uma lei que garante um festival de arte gospel. Está no calendário do município de Cascavel. Amém? É a Lei 7663, de 28 de junho de 2024. Cascavel assina uma lei, foi sancionado pelo prefeito, Lei 7663, de 28 de junho, onde que toda a Câmara Legislativa de Cascavel, Poder Executivo, eles falam, nós apoiamos e amamos a arte cristã. Mas como nós chegamos como conseguimos isso? Qual foi essa conquista? Eu trabalho com grafite já há 25 anos. Então nós temos uma equipe de galera que trabalhamos com grafite nas diversas áreas da sociedade hoje. E tem alguns amigos que eles vão para presídio também. Eles são especialistas em lidar com conflito através do grafite. Um deles vai vir à tarde para ajudar no workshop de grafite. E nós organizamos evento de grafite, onde pessoas do mundo inteiro têm querido vir para Cascavel para ver o que está rolando no grafite aqui. E toda vez que tinha algum problema em algum bairro da cidade, algum presídio, o prefeito, eles ligava lá, Carlos, ou para o meu amigo Andy, cara, vai lá com aquela galera lá. O amigo meu, ele é do rap, e eu era dançarino de break. O primeiro grupo de break de Cascavel foi eu que formei. Minhas costas não me ajudam mais a dançar. Aí foi onde fui para o grafite. E isso nós fomos criando um carinho pela galera da Câmara. E no dia do Festival de Arte de Dança Gospel em Cascavel, uns 3 anos atrás, no Centro Cultural, o pessoal fala que foi o dia que mais encheu o Centro Cultural de toda a história, desde a criação do Centro Cultural, foi com o Festival de Dança Cristã. Isso tem chamado a atenção deles. E um dia o prefeito me liga e fala assim, olha, eu preciso fazer um grafite no viaduto de Cascavel. E eu preciso para fazer em 7 dias. Lá no autódromo de Cascavel vai ter um grafite. Foi eu que coordenei aquele projeto. Falei, prefeito, é muita loucura, 7 dias fazer um trabalho desse, 500 metros de muro, é quase impossível ali, nós temos que trabalhar na madrugada. O prefeito conseguiu todas as licenças para a gente e fomos fazer esse trabalho. Eu pedi para ele só uma coisa. Eu quero que você aprove para a gente uma lei que garanta o Festival de Arte Gospel em Cascavel. Que esteja no calendário do município. E ele falou, ok. Uns tempos depois, fizemos um evento de dança aqui no Teatro de Cascavel. E esse evento de dança foi um vereador. Esse vereador foi lá. Beleza, nós já tínhamos o prefeito ganho, mas faltava a Câmara dos Vereadores. E esse vereador, ele chegou lá e ele prestigiou o evento de dança que organizamos.
E depois ele subiu lá no palco, lá chorando. Ele chorou, cara, que legal, isso daí, meu Deus, é o único Deus, cara, que mensagem linda que vocês passaram, isso aqui, nunca tinha sentido isso e tal. E eu já solicitei para ele, você podia entrar com esse projeto para a gente, fazer uma lei que garanta, que esteja no calendário do município de Cascavel, que nós podemos manifestar nossa arte de uma forma onde que vocês venham apoiar. Porque, querendo ou não, nossa arte é um pouco discriminada. Quando você fala que você faz uma arte cristã, uma dança cristã, ela é discriminada. Independente de quem está na gestão, muitas vezes, do nosso governo, eles acabam inibindo e impedindo você, muitas vezes, de manifestar essa arte. Eu falei assim, eu quero uma garantia que isso pode mudar a gestão, mas nós iremos ter a garantia que nós podemos proclamar o nome de Jesus através das nossas artes. E esse homem, ele entrou com um processo. Passamos tudo à base e tal, como já tinha um projeto, já tinha uma lei aprovada sobre a Semana Municipal do Hip Hop, e pelo nosso histórico, ele foi e entrou com um projeto. Na semana seguinte, um mês depois, ele me liga, vem aqui que deu problema no projeto. Todos os vereadores da cidade não aceitaram, de começo, a lei. E sabe o que depois a maioria deles vieram atrás de mim, 7 vereadores veio atrás de mim que eram cristãos. E sabe o que eles falaram? Como você pede para um rapaz, um vereador, que é conhecido como o diabo do rock, a fazer uma lei cristã? É nós que tínhamos que fazer essa lei. E começou a gerar uma briga dentro da Câmara. No final das contas, o que deu? Todos os vereadores assinaram como autores dessa lei. E 100% aprovaram a lei, por unanimidade. Amém? Por isso que eu creio que Cascavel, ele tem algo especial de Deus. Não é por acaso que os próprios governantes dessa cidade têm nos abençoado a manifestar essa arte que nós estamos aprendendo hoje. Então, para nós ser uma das primeiras cidades do Brasil, quem sabe do mundo, onde os governantes assinaram um papel declarando Cascavel, nós apoiamos e amamos a arte cristã. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Pararam para pensar na unção que está nos céus, que o Senhor está queimando no coração de Deus para nós. Vocês pararam para pensar, aquilo que está no mundo espiritual está sobre a nossa cidade, que é só nós querer pegar essa unção para poder levar para outros lugares. Você parou que grande e forte que isso tem? Assim como aquela mulher dos fluxos de sangue sabia que Jesus tinha cura e ela foi até pegar essa cura, assim somos nós. Nós temos algo profético e grande sobre essa cidade. Agora nós temos que pegar isso para a gente, para levar para as outras nações. Amém? Antes de falar um pouco sobre o testemunho, o vídeo está pronto? Quero passar um vídeo do nosso último projeto. É Além da Arte. Como eu já sou grafiteiro, eu tenho uma empresa de artes também. Eu atendo gente do mundo inteiro com grafite. Então eu trago grafiteiros do mundo inteiro para Cascavel. Levo grafiteiros da região, do Brasil para fora. Organizo eventos em várias partes do mundo de grafite. Eu não posso muitas vezes falar de Jesus explicitamente. Mas o nome do nosso projeto ele é Além da Arte. Vai estar 3 pessoas falando nesse vídeo, nesse documentário. Um deles é o Andy Combatente, ele é rapper, né? Ele trabalha com rima, vai vir aqui à tarde. Ele é cristão também, já fez celas de grafite, ele que vai nos presídios muitas vezes para lidar com os conflitos. O outro é o Maurício, ele é missionário, ele vai na frente de várias igrejas para preparar o terreno para poder, através da arte e da luta também, o pessoal vir e fundar uma igreja. Então ele já foi para o Japão, para vários lugares do Brasil, já abriu igreja já. Agora ele está nos Estados Unidos. Então essas 3 pessoas são a liderança dessa equipe. E todo o público que nós atendemos hoje, a maioria são bruxos que trabalham com arte. Para vocês verem. Mas graças a Deus que a autoridade, a chave está sobre as mãos dos filhos de Deus e não deles. Amém? Pode soltar o vídeo. Pode ver que a logo é um spray com uma lamparina. A gente colocou Cascavel no eixo nacional de arte, né? A proporção que esse evento trouxe foi tipo muito mais ampla. Transmitindo essa mensagem da importância que é o grafite para a sociedade de hoje.
ver um aumento grande no grafite em Cascavel, então onde nós tínhamos que transmitir a importância para os patrocinadores e a necessidade do poder público também de estar ajudando a expandir essa cultura. Então hoje nós somos como uma extensão do poder público em estar fomentando essa arte na cidade de Cascavel. Então foi onde nós tivemos o desafio de estar transmitindo isso para os patrocinadores, fazendo eles entenderem a importância de fomentar esse grafite, para que nós conseguimos também trabalhar com essa nova galera que está vindo. Então hoje o grafite criou uma dimensão maior na cidade de Cascavel, aonde que todos puderam ver quão importante tem sido essa arte em Cascavel. A verdade é trazer o grafite para a rua, porque o grafite ele é na rua. E fazer isso aqui, como foi feito nesses dias decorrentes aqui, é criar uma conexão e uma ponte com a própria comunidade, porque o grafite ele é muito difundido e acaba que as pessoas acabam tendo uma ideia errada da eficiência e o que o grafite traz. Então, trazer isso como artista para a rua, conectar com a comunidade, transparecer a ideia, conversar, faz com que o grafite ele cresça na questão de conhecimento. Saia da ignorância, que as pessoas acabam vendo que o grafite ele é uma ferramenta funcional, não só para quem está vendo, mas para quem está trabalhando e aquilo que ele está impactando. O grafite ele é um dos elementos da Semana Municipal do Hip Hop de Cascavel, porque ele também é do hip hop, né? É um dos elementos básicos do hip hop. E fazer ele dentro da Semana Municipal do Hip Hop mostra que a gente está conectado com a sua raiz, né? Então é importantíssimo, porque a gente consegue manter alguns fundamentos, que é pintar na rua para rua, dentro dos outros elementos, né? Como nós começamos a ver muitas pessoas, adolescentes, se despertando para essa arte do grafite em Cascavel, houve a necessidade de nós estar criando ferramentas, eventos, projetos para estar fomentando essa arte e automaticamente também ensinando eles novas técnicas, novas formas de realizar o seu grafite. Olha, além de fomentar essa arte, isso também está trazendo oportunidades para os artistas locais, de conhecer artistas profissionais de diversas partes do Brasil, do mundo que vieram aqui, de trocar experiência, de trocar estilos, trocar ideia com esses artistas também de fora e, consequentemente, incentivar eles também a ter uma linha de grafite, né? A ter uma visão positiva do grafite, a despertar sonhos, a necessidade de sonhar realmente com isso e ver que é possível, às vezes, através do grafite, ele poder chegar onde ele sonha, onde ele almeja estar. Como eu grafito desde 2012, eu sempre assisti a galera no YouTube. E essa parte é a parte que mais marca pra mim. É você estar dentro de uma equipe que organiza um evento para pessoas que são, assim, suas referências nacional e internacional. Você olha, cara, dessa vez eu tô organizando um evento pros caras que eu admiro. E pra mim isso causa grande impacto porque você conhece as pessoas como elas são. Não através de uma tela, mas a humildade dos artistas e a reciprocidade de cada um deles para com você, porque é grande demais você olhar a pessoa olho a olho e conversar com ela e dizer, cara, você me inspirou a estar aqui e a trabalhar diversas coisas, técnicas, ideias e cores. Isso pra mim é a coisa que eu vou levar e que mais marcou. Ah, essa troca foi muito, muito massa, porque agregou para todo mundo, né? Eles saíram daqui, acho que melhores do que vieram, e a gente, com certeza, a gente conseguiu aprender mais, conseguiu dialogar mais, conseguiu estar identificando erros anteriores em termos de organização e tudo mais que envolve eventos, para que a gente pudesse estar melhorando e se dedicar cada vez mais nos próximos eventos, estar evoluindo cada vez mais. Tanto que já houveram, após o nosso evento aqui, outros eventos que usaram metodologias nossas. Então isso é importante porque prova que a gente conseguiu agregar na vida de alguém um pouco de organização, um pouco de continuidade do que a gente fez aqui. Smooth and original, straight from the underground. Listen to the real funk. Hold on. Watch out, the furious. Better be focused. Listen to the real funk. And it goes a little something like this. Olha, ele fomenta o grafite. Eu vejo hoje a necessidade de nós estar investindo numa ferramenta que comunica com uma nova geração. Hoje em dia os adolescentes eles estão vendo muita mensagem aleatória. E através do grafite nós conseguimos dar como se fosse um destino para eles, um norte para eles. Porque é uma ferramenta que eles gostam de ouvir e através do grafite, que é uma ferramenta que eles são apaixonados em ouvir, nós conseguimos transmitir uma mensagem positiva para eles, incentivar eles a sonhar, a buscar algo de bom para a vida deles através do grafite. Então, para mim,
o grafite tem sido algo extraordinário, principalmente em mudança e transformação de uma nova geração. Marcou para mim, o que marcou foi a aceitação do público, né? Constantemente o pessoal passava aqui, vinha dialogar com os artistas, muita criança com os olhos brilhando aqui, vendo as situações acontecendo, dialogando com os artistas, querendo tocar na tinta muitas das vezes, né? Para poder ver como que é isso. E isso é uma essência que não se pode perder, né? Então, são coisas que aconteceram nesse evento, né? Nessa gama de eventos que a gente fez aqui, que foi marcante, que eu acho que vai ficar na minha memória. Esse legado ele deixou Cascavel no cenário nacional de grafite. Então, novembro foi um mês de grafite, onde gente do Brasil todo e fora do país estava acompanhando o que estava rolando aqui em Cascavel. Então, como veio artistas de vários estados do Brasil e de fora do país, como Paraguai, Inglaterra, Chile também, então isso fez com que gente do mundo inteiro olhasse para Cascavel no mês de novembro. O legado, né, geralmente traduzindo, é aquilo que fica, né? O que fica, acho que é o impacto não só visual, mas aquilo que causa nas pessoas a vontade de querer apoiar, dar suporte e fazer Cascavel crescer cada vez mais no ramo da questão da arte, da rua, que é, como eu disse, ela é muito difundida. O que ficou foi isso aqui, ó, a transformação do ambiente da comunidade. Acho que porque eles vão começar a olhar para isso aqui como algo de pertencer, então eles vão cuidar. É a possibilidade de você dialogar com as pessoas através de algo físico, né? A parede ela foi criada para separar as coisas, né? E a gente, através do grafite, a gente conseguiu dialogar, passar nossa visão, mostrar nosso sentimento. Então é um legado de que muitas vezes a gente consegue subverter as coisas, né? Então, às vezes, se você está num cotidiano ruim, foca no que é bom. Esse ensinamento, esse é o legado, o ensinamento que dá através da arte, do grafite, da aceitação do público. É um legado de parceria, de crescimento. Amém. Esse foi o nosso último projeto que nós fizemos. Foi em Cascavel mesmo. Esse ano agora tem uma galera que veio, solicitou pra gente, o maior grupo de artistas, de personagens do mundo, entrou em contato comigo, se organizariam, se fosse o anfitrião deles aqui em Cascavel. Então, no final de novembro, eles estarão vindo para cá, gente do mundo inteiro, da Indonésia, da França, da Suíça, Colômbia. Galera, assim, vão estar desembarcando em Cascavel no final de novembro, e nós vamos estar organizando esse evento para eles ali. Ainda não tem o local exato. E, pela primeira vez, acredito eu, que da história do planeta, nós temos um grupo de grafiteiros que nós oramos toda segunda, quarta e sexta, das 6 às 7 da manhã. Então, são gente do mundo inteiro que nós se reunimos para orar. Tem pastores que são grafiteiros da Austrália, tem da Espanha, tem Portugal, tem dos Estados Unidos. E nós vamos estar organizando o primeiro painel de grafite com a temática cristã. Por que Cascavel? Porque Cascavel tem uma lei aprovada que garante isso. Então, espiritualmente falando, está tudo alinhado em Cascavel para que a bênção de Deus venha escorrer através daqui. Amém? Então, vamos lá. Vamos começar a pregar. O meu estilo de arte é diferente. É um pouco diferente. Não estilo de técnica, mas da forma que eu vejo a arte. Por quê? Eu já faço grafite há 25 anos. Comecei como pichador, esses caras que subiam em prédio, eu era um deles. E o que eu pensava, o que Deus pode fazer através de um pichador? Aí fica pensando, né? Pô, só vandalizava as coisas. Estragava o patrimônio dos outros. Estragava, só trazia coisa ruim. E Deus veio transformando. Me converti ali em 2008, 2010, na verdade, oficialmente. A primeira vez que eu ouvi a palavra foi o pastor Jefferson, que estava no quartel, era sargento. Aí ele estava lá e depois que eu ouvi a palavra, ele foi o culpado de eu pedir o desligamento do quartel, para seguir meu chamado. Em 2007 foi. O pastor está lá no fundo, lá. Deus abençoe, pastor. Obrigado por essa disposição sua. E eu sempre trabalhei com arte, com grafite, me converti. E teve um tempo na minha vida que eu me equiparei com a arte. Eu estava numa igreja que trabalhava muito com libertação. Então, como que foi isso? Então, nós trabalhávamos numa igreja que daí depois eu fui liderando esse grupo, nós preparávamos essas equipes. E nós ia para muitos lugares
onde pessoas estavam possessas realmente. E eu comecei a olhar que depois de um tempo da minha caminhada, algumas pessoas era difícil de libertar certas pessoas. Teve um caso que nós fomos numa cidade próxima, que não tinha igreja de cidade, e começamos a orar naquela casa por uma pessoa, estava possessa, ligaram para a gente, não tinha igreja naquela cidade. A pessoa às vezes tinha que amarrar a pessoa de tão forte que ficava, eram 10 homens para segurar aquela pessoa. E eu começamos a orar para lá, né, fizemos um trabalho missionário nesse lugar, depois nós abrimos uma igreja lá, o pessoal assumiu. E eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Que não está saindo esse espírito aqui. E todo mundo do nosso lado lá agonizado, tipo, ruim por causa da situação. Ninguém aguentava mais ver aquela mulher lá. Dava 6 horas da tarde, eles fechavam a casa porque a mulher ficava possessa e derrubava tudo que via pela frente. E ninguém conseguia segurar a mulher. E nós oramos assim, e o espírito rosnando, já não estava mais com aquela força que tinha, mas não saía. Eu falei, estava meu primo comigo, falei, primo, fica aqui orando, tal, que eu vou olhar pela casa. E fui olhando pela casa e encontrei uns objetos de artes. E quando eu quebro aqueles objetos de artes, o espírito cai. Aí expulsa, a pessoa é liberta de vez. E durante muitas vezes, quando nós casamos, na semana seguinte, meu esposo foi para uma outra cidade, em Bema, e lá tinha uma mulher lá também, que era 10 homens para segurar, enrolava o cinto do carro nela, a mulher arrebentava o cinto, derrubou o para-brisa, e ficamos lá 8 horas orando pela mulher, mas o espírito não saía enquanto não quebrava os objetos de arte que tinha lá. Tem um livro da Rebecca Brown, Ele Veio para Libertar os Cativos. Ela conta numa parte do livro dela sobre um casal de pastores que eles eram missionários, estavam no Japão e eles compraram um quadro no Japão. E quando trouxeram para... eles eram americanos, trouxeram para os Estados Unidos, beleza, eles ministravam, eles eram pastores, tinha uma igreja nos Estados Unidos. E depois eles começaram a ter problema no casamento. Algo sutil começou a entrar devagarzinho no casamento deles. E eles começaram a pedir conselho, começaram a ter briga, não conseguiam mais ter relação. Ou seja, cada vez estava pior o relacionamento desse casal de pastores. E pediram conselho para foi pedir para um pastor, para outro. Eles tinham vários líderes que acompanhavam eles, mas não estava resolvendo. E eles estavam a ponto de separar. Passaram por psicólogo, por terapia de casais, além de vários pastores, até que a Rebecca Brown, eles conhecem essa moça que trabalha com libertação, e ela vai até lá e ela fala, esse quadro aqui, ele traz algo negativo para você. E o casal retrucou, falou, não, nós ungimos esse quadro, nós consagramos ele e tal, não tem como isso. E ela falou, não, esse quadro, ele remete a algo que o Japão fez, um pacto com o mal. E você trazendo isso é um portal para entrar e interferir. Por mais que vocês são pastores, vocês ungiram isso e aquilo, mas o que já foi feito com o mal, não tem como você mudar por bem. Nós somos filhos do Deus vivo, nós criamos as coisas, nós não copiamos nada. Aí nisso, só para vocês entenderem a história desse quadro, o Japão, depois da bomba atômica lá de Hiroshima e Nagasaki, ele ficou numa crise muito forte. E lá na década de 80, o Japão começou a se reindustrializar, e uma forma de ele trair as pessoas para o país da nação, o Japão, para as pessoas fazerem um certo pacto com o Japão, eles faziam com que as pessoas tivessem relação com as mulheres japonesas, como uma forma de manter uma ligação espiritual, mas na cabeça deles é algo positivo. E a pessoa muitas vezes era induzida a fechar negócio com o Japão, sem perceber o que estava acontecendo por trás. Eles eram atraídos. Ou seja, espiritualmente falando, o Japão fez um pacto, e quando a pessoa adquiriu um objeto desse, automaticamente levava para casa tudo esse pacto para casa dessa pessoa. E nisso, assim, essa maldição acabou pegando. E não teve o que fazer. Só depois que ela quebrou aquele quadro, eu falo, aquilo que ele estava há anos arrastando durante muito tempo para conseguir se libertar, quando quebrou aquele quadro, oraram pedindo perdão para Deus, desligando o mundo espiritual, isso, automaticamente, o casamento foi restaurado. Ou seja, ao poder que a arte tem. Só mais um testemunho aqui. Tá, estou no testemunho aqui. Eu estava na Alemanha em 2015 e tinha uma mulher que ela não podia ter filho, tinha 40 anos. Aí eu fui lá, não sei como nós conhecemos, orei por ela. Uma amiga dela que me apresentou, né, o filho dela estava mal, via ruim, foi todos os médicos. Ele acabou se manifestando mal nele, foi liberto, foi curado. Mas a moça que estava junto, ela tinha 40 anos e ela surtava direto. Tinha muitos problemas. Porque daí depois fomos descobrir que o sonho dela é ter um filho e não podia ter filho. E hora daqui, hora de lá, e começa a olhar as coisas e tal. E aquela situação. E eu falo, moço, deixa eu orar pela sua casa. Eu fui olhando, abrindo um armáriozinho. E tinha um objeto chinês.
aqueles que o bichinho maior entra no menor, no menor, no menor, no menor, no menor lá. Eu não sei o nome, nem quis trazer aqui as imagens. E eu falei, moça, aqui não é. Olha só a história. A China ali no começo do século, ela começou a proibir o casal de ter mais que 2 filhos. Eu falei assim, então assim, já é uma maldição que foi ligada através dessa arte aqui, que para o casal não ter filho. O Japão não, a China não queria isso, porque a China estava sofrendo um excesso populacional na época, então a China não queria isso. E você compra um objeto desse, traz para sua casa, você é uma cristã, você vai numa igreja, você frequenta, mas tem um dedinho de Satanás ali, que você não pode ter filho. Aí nós quebramos aquilo lá, oramos por ela, um ano depois ela estava com um filho no colo. Pararam para ver a importância que a arte ela tem? Então, não é só uma arte. Não é só uma arte que você tem, não é só um objeto, não é nada disso. Ali pode estar a manifestação dos céus, mas também das trevas. Mas minha vida está tudo bem, eu estou prosperando financeiramente, mas às vezes seu filho vive doente e você não sabe o que está acontecendo. Você vai em todos os médicos, você não sabe o que está acontecendo. E muitas vezes fala assim, tem a parte humana que nós temos que correr atrás também, mas parece que nunca se resolve. Cuidado, ore na sua casa, verifica, vê. Porque assim como tem coisa que pode ser algo para o bom, mas também tem coisa que pode ser algo para o ruim também. Só mais um testemunho só, antes de começar aqui na palavra. Uma vez nós estávamos fazendo um processo de libertação de uma mulher. Qual que é a situação dela? Ela morava, a mãe dela era mãe de santo, foi consagrar ela. Um dia ela fugiu da cidade dela, de Santa Catarina, com o filho dela. E o ônibus dela era para parar em Palmas, aqui no sul. Mas acabou que ela dormiu no ônibus e parou em Cascavel. Aqui ela começou a estabelecer a vida dela. E nós conhecemos ela através de um amigo meu que vendia gás, que nós tínhamos uma cela, e fomos... E acabou que se conhecemos ali... Começou a morar na casa dela. A minha vida manifestando forte também. E durante semanas nós orávamos por ela e nada daquela mulher ser curada. Nada daquela mulher ser curada. Até que um dia o Espírito estava nela. Eu falei assim, aonde está o portal de entrada? Daí ela ergueu a calça assim, tinha uma tatuagem. E quando nós colocamos a mão na tatuagem, desligando, aí sim ela conseguiu sair. Ela perdeu essa maldição que havia sobre ela. Por que eu estou falando isso, gente? Não é que é errado você fazer tatuagem. Gente, eu não quero entrar nesse mérito. Mas às vezes nós não pensamos naquilo que nós fazemos. Igual o Denis falou no começo. Aquilo que você está querendo fazer no seu corpo é algo que vem de Deus ou é algo que vem do homem? E às vezes é algo que você vai carregar para a vida toda e você não está percebendo. Então, assim, não estou falando que tem tatuagem, sim, que pode ter manifestação de Deus, sim. Mas nós temos que orar e tomar muito cuidado com as artes. Nós temos que vigiar aquilo que o Senhor tem colocado. Nós temos que ter esse discernimento espiritual. Não fazer as coisas simplesmente por alegria, por emoção, não. O Denis falou no começo, nós temos que buscar, e o Álvaro também falou, a intimidade do Senhor e buscar aquilo que está no coração do Senhor para nós. Se nós não tivermos esse discernimento, amanhã nós vamos estar ecoando coisas das trevas sem perceber e achando que são coisas da luz. O inimigo ele se disfarça de anjo da luz, as pessoas vão achar que é coisa boa, na verdade está trazendo coisas ruins para essas pessoas. Cuidado. É algo muito sério a arte. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia, lá em Êxodo 31. Êxodo 31. O Fagner falou esse versículo ontem. Êxodo 31. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a NVI. E marque bem esse versículo, tá? Você vai ver a importância sua no reino dos céus através desse versículo. Êxodo 31. Considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Daí tá bom. Não vou entrar no mérito teológico sobre Adão e Eva ser cheio do Espírito Santo. Mas a primeira vez que a Bíblia fala onde um homem foi cheio do Espírito Santo, está aqui. E esse cara foi quem? Um artista. Olha só a importância que é nós, artistas, hoje no mundo dos céus. O primeiro homem ser cheio do Espírito Santo de Deus. O primeiro homem a ser inundado com o Espírito Santo de Deus, ele foi um cara para fazer trabalhos de arte.
Parou para pensar na importância do peso que você tem nas suas mãos e você não sabe? Ou seja, você não é só um artista qualquer. Você é uma pessoa que o Senhor encheu com o Espírito e te deu um talento para executar esse tipo de trabalho de arte. Seja na cozinha, seja na pintura, seja no teatro, seja onde você estiver. Ou seja, o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo, isso mostra a importância e a relevância que tem o artista cristão hoje. Ele foi cheio do Espírito Santo para fazer trabalhos de arte. Imagine eu e você então, a sua arte não é uma arte qualquer. A sua arte ela tem algo muito especial de Deus. Por que Deus ele ungiu uma pessoa para fazer esse tipo de trabalhos de arte? Qual que era a intenção de Deus ungir uma pessoa? Se nós sabemos, hoje todo mundo ocultista, ele usa trabalhos artísticos para a manifestação das trevas. Já viram aqueles filmes de terror lá, que o pessoal, para invocar o cão lá, eles fazem uns pentagramas no chão, outras coisas aradas. Se nós for olhar toda a história do ocultismo, ela tem artes que, para o quê? Para trazer um poder maior nas trevas sobre aquela geração, sobre aquela cidade, sobre aquele momento. E assim também Deus ungiu pessoas para criar artes, para que venha manifestar o poder de Deus nas pessoas. Então, sim, a arte ela tem um poder muito grande. Você tem um poder muito grande nas suas mãos que você não sabe, você não tem dimensão daquilo que é, mas você tem uma autoridade muito grande de Deus. O Senhor te encheu com o Espírito e te deu um talento para você fazer altares da manifestação do poder de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Gente, no nosso trabalho, nesse vídeo, quase todas as pessoas, elas são da bruxaria. Só quem é da liderança são cristãos. E essas pessoas, essas meninas, elas vão para as matas, 7 horas da noite, e saem de lá 7 horas da manhã buscando revelação das trevas. Gente, elas são bruxas declaradas, elas têm a Bíblia delas, escrito bruxas. Eu falo assim, no meio artístico, cristão, o que menos tem no meio do grafite. E eu falo assim, que é cheio dessas pessoas que trabalham do ocultismo. E quando elas falam assim pra gente das experiências que têm e do que elas fazem, eu falo, meu Deus, que vergonha para nós. Porque se elas passam 12 horas orando nas matas para buscar a revelação e fazendo pacto para ter mais inspiração das trevas para transmitir uma arte, e nós cristãos, o que nós estamos fazendo para buscar mais discernimento de Deus para transferir a arte que Ele nos ungiu? E isso não é longe não, aqui em Cascavel. Aqui em Cascavel é cheio. Cascavel já sediou conferências de bruxas. E eles usam muito a arte para transmitir a treva, para demarcar território. Tem um livro do pastor Carlos Ribas, ele era um ex-satanista, e ele conta sobre regiões que ele andava, que era muito pichado, muito feio, ele sentia algo ruim, e ele falava dos espíritos que agia. Mas em certos lugares depois, os grafites ficavam bonitos, e ele fala que viu o Espírito de Deus. Então, se a galera do ocultismo, eles sabem as ferramentas que eles têm, mas nós, cristãos, parecemos que estamos cegos, simplesmente fazendo qualquer coisa aleatória, com uma coisa diversa, sem saber o que o Espírito Santo está profetizando sobre aquele lugar. Eu quero hoje trazer para vocês, no decorrer da palavra, para vocês compreender a dimensão do poder que vocês têm na mão. Só que muitas vezes nós não sabemos usar esse poder que tem em nossa mão. Eu quero Romanos 8, 9. Pode colocar no telão, acho que vai ficar legal aqui. Aonde nós entramos como artista, então? Qual é o nosso papel? Beleza? Carlos, eu sei agora que eu fui cheio do Espírito Santo. Eu sei que as artes são importantes. Eu sei que... Versículo 19, desculpe. Eu sei que o Senhor Deus ama as artes. Eu sei que Cascavel está num alinhamento espiritual para receber essa unção de arte. Eu sei que também que o mundo ocultismo já estão se antecipando com isso também para poder manifestar a arte antes mesmo que os filhos da luz se manifestem. Eu sei que tem todo esse aparato no mundo espiritual sobre a arte, mas qual é o meu papel como artista hoje? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Ou seja, a criação de Deus está esperando no seu íntimo que os verdadeiros adoradores, os filhos da luz, revele quem é Deus. Vamos calcular assim, essas pessoas estão fazendo todo esse tipo de arte que não é cristã. Na verdade, no profundo deles, há uma sede por algo que nem eles sabem. E essa sede ela vai ser saciada quando? Quando eu e você se posicionar. Quando eu e você em buscar. Como eu e você
manifestar e revelar quem é Deus. Então essa galera só está esperando você se posicionar. Essa galera só está esperando você ter um discernimento espiritual. Essa galera está esperando que nós dobramos nosso joelho e buscamos dos céus algo que venha ter um poder grande. Para quando nós formos agir, independente da nossa circunstância, daquilo que nós vamos fazer, venha manifestar e revelar quem é Deus. Eu tenho uma tela que eu pintei de um vaso com a mão. E as pessoas quando iam na minha casa, elas choravam, ela via a mão se mexendo. E trazia cura. Quando que a sua arte vai começar a transmitir cura e restauração num local? Você não carrega só uma arte, você carrega algo grande de Deus. Ao ponto que o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo de Deus era um artista. Porque a arte dele transbordava a cura e a essência de Deus para aqueles que passavam. E agora chegou a minha e a sua vez de nós se posicionarmos, de nós se levantarmos como essa geração escolhida e eleita por Deus para manifestar Deus através das nossas artes. Aonde está isso na Bíblia? 1 Pedro 4, 1 Pedro 1:12. Desculpe. 1 Pedro 4:10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, cada um tem um dom, certo? Você tem uma missão, Deus te encheu com o Espírito Santo. Você tem um propósito, você não tem só uma arte, você tem um propósito. Qual que é o seu propósito? Revelar a grandeza de Deus. Como que eu revelo a grandeza de Deus? Através das múltiplas formas que o Senhor confiou a você. Então, ou seja, você tem um talento. Romanos 12 fala dos talentos pessoais. O talento pessoal ele é dado por Deus. 1 Coríntios 12 fala dos dons espirituais que é dado pelo Espírito. E Efésios 4 fala dos ministérios dados por Jesus. Então você tem um talento de Deus. Vamos lá para Romanos primeiro. Que com esse talento de Deus, você foi ungido com um propósito de Deus, com uma missão que é revelar quem é Ele. Então Ele te deu um talento. E através desse talento, que é as suas múltiplas formas que o Senhor te entregou, você vai revelar quem é Deus, através da sua arte. Mas pode ver que aqui tem um ponto muito interessante. Cada um administra fielmente aquilo que recebeu. Ou seja, a responsabilidade de administrar e da busca é sua, não é nossa. Então você tem um dom de Deus. O Senhor te escolheu. O Senhor te deu uma missão, revelar a grandeza dEle, manifestar cura, manifestar libertação, manifestar salvação através da sua arte. E como você vai ser usado com isso? Através de um talento que Ele te deu. Qual é o talento? A sua arte. E toda a criação, ela está aguardando com grande expectativa que nós se revelamos. Só para vocês terem um gostinho da profundidade espiritual que isso tem. Lá em 1 Pedro 1:12 diz assim. Pode colocar ali? 1 Pedro 1:12, eu leio aqui com vocês. 1 Pedro 1:12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito de Deus enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam em observar. Gente, olha só a dimensão. Quando os anjos chegam para Deus, falam que eles queriam pregar a palavra, Deus fala, não, vai ser os meus filhos. Quando fala de toda a criação, aguarda, na verdade, isso não é só as pessoas. Assim também o mundo espiritual também, os anjos estão aguardando que você manifeste a sua arte e os anjos vão olhar, uau, eu não sabia que Deus também podia manifestar dessa maneira e fazer isso. Parou para pensar que o Senhor colocou o Espírito dele dentro de você e te deu uma autoridade muito grande, e te deu um talento pessoal, te deu um dom espiritual, e te deu um ministério para você manifestar a arte dele, para que toda a criação pudesse enxergar quem é Deus. Olha só a responsabilidade que você tem na sua mão. Olha só a responsabilidade a missão que você tem. Mas eu não consigo. Mas o Senhor te deu autoridade para isso. O Senhor te deu capacidade. O Senhor está te dando meios. A ponto de os próprios anjos esperar com grande expectativa que você manifeste a grandeza de Deus. Ou seja, quando você está fazendo uma arte, tem centenas de milhares de anjos ali esperando, com grande expectativa, esperando, uau, o que vai sair dessa arte? O que vai ser ministrado nessa arte? Uau, olha só, olha mais uma revelação da grandiosidade de Deus. Olha só que algo grande. Não é só uma arte que você carrega. Pare de tratar a sua arte como algo insignificante. Pare de falar que a sua arte não é nada. Pare de você diminuir a sua arte, não. É algo grande de Deus
que Ele confiou em você. Só que você precisa administrar isso fielmente. Não é só uma arte, não é só uma pintura, não é só um teatro. É algo especial de Deus que Ele confiou em você. E muitos de nós vamos dançar, vamos fazer uma coisa como se fosse só mais um culto qualquer. Como se fosse só mais um dia qualquer. Você vai dançar lá, beleza, vou só dançar mais uma vez aqui para cumprir minha escala. Só vou tirar uma fotografia lá. Fala, não. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A sua foto, as pessoas têm que olhar para a sua foto e começar a chorar quando olhar nos stories lá, nossa, quem tirou essa foto? Meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu não sei o que tá acontecendo, que foto maravilhosa. Meu Deus, olha só que véu bonito quando ele passou. Meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo, saiu algo de mim, está queimando dentro de mim. Ou a sua foto, a sua fotografia, ou a sua dança é só uma dança que a galera falou, legal, cumpriu a escala, ficou bonito esteticamente. Sabia que naquela mulher do fluxo de sangue havia 5.000 pessoas tocando em Jesus. Apenas uma conseguiu tocar a ponto de sair poder dele. Nós temos que ser essa única pessoa que vai tocar a ponto de conseguir extrair poder de Deus para as pessoas. A sua dança não tem que ser só uma dança como a das 5.000 pessoas que estavam tocando em Jesus. A sua dança tem que ter aquela intensidade como aquela mulher do fluxo de sangue, que quando se dançar as pessoas vão ser curadas e libertas das suas opressões. Amém? Ou seja, você tem uma missão, não é só uma arte, você tem um propósito. Qual é o meu propósito? Revelar quem é Deus. A palavra no original para cura e salvação é a mesma, a palavra sozo. Ela tem 3 significados: cura, salvação e livramento. Então toda vez que Jesus curava uma pessoa, na verdade ele livrava a pessoa das coisas e ele trazia salvação para aquela pessoa. Por isso que ele fala, a tua fé te salvou ou a tua fé te curou. Depende a versão da Bíblia, mas a palavra no original ela tem 3 significados. Sozo, S-O-Z-O, salvação, cura e livramento. E ela tem uma tradução de um significado que é o quê? Glorificar a Deus. Então toda vez que Jesus curava uma pessoa, por que ele curava tantas pessoas? Porque o sentido original da palavra é glorificar a Deus. Como se glorifica a Deus? Curando pessoas. Como você glorifica a Deus? Trazendo salvação a pessoas. Então, como nós vamos manifestar quem é Deus? Curando pessoas. Porque essa era a missão de Jesus. E como eu vou curar pessoas para revelar quem é a grandiosidade de Deus? Através das múltiplas formas que Deus nos deu. Mas como que é a minha? Através do talento pessoal que o Senhor te deu. Que é através da sua arte. Você pode ver que não é só um mexer de bandeira. Não é só um flash que você vai tirar. É tudo algo arquitetado no mundo espiritual, esperando a sua manifestação através de um celular que você vai tirar uma foto, ou através de uma cozinha, ou através de uma bandeira, ou através de for limpar o chão. Parou para pensar da profundidade? Por isso que a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Isaías 4:6. Eu estava uma vez numa igreja e tinha um pessoal ministrando a dança, assim. Vou contar esse testemunho aqui para vocês. Não gosto de contar. E assim, uma igreja assim, que busca muito a Deus e tal. E ele estava com um véu, dançando, e aquele véu me incomodava. Eu falei, uau, o que está acontecendo? O véu era bonito, um véu de fogo, assim. Gente, é bonito assim, esteticamente. A pessoa dançava bem e tudo. E aquilo me incomodou e eu fiquei em oração. Eu falei, vou para o monte orar porque tem uma coisa me incomodando. Ia buscando em Deus, e o Senhor me revelou que aquele véu era um véu que compraram às vezes no Mercado Livre, e é um véu que a cigana usa para fazer danças de sensualidade. Mas é um véu de fogo, bonito. Nossa, perfeito, não tem nada de errado, parece um fogo. Aí mandei mensagem para o pastor entendeu e ele queimou aquele objeto. Ou seja, por falta de um conhecimento profundo e um discernimento de espírito, isso cabe para todos nós, que nós temos também sacerdotes da nossa casa, ou da arte, nós somos responsáveis pela arte que nós transmitimos. A arte tem que ter uma base bíblica sólida para manifestar quem é Deus. Você pode ver que todos nós estamos sujeitos a cair muitas vezes no erro. E eu quero aqui falar para vocês, para nós acordar e prestar atenção nos pequenos detalhes que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes nós estamos trazendo coisas que não vêm dos céus. É uma estética bonita, representa algo que está na Bíblia, muito interessante, mas na verdade foi consagrado para a sensualidade. E que tipo de espírito que vai transmitir aquilo?
Vai transmitir o Espírito de Deus, a cura, a libertação, a essência? Ou vai transmitir aquilo que vem das trevas? Depois vai ter confusão em casamentos, problemas, traição dentro daquele ambiente. Para pensar como está o mundo espiritual esperando a sua arte. Quando Pedro fala para Jesus, olha, eu não vou deixar que ninguém te mate, Jesus, vou te proteger, vou te cuidar de você. E Jesus fala para ele bem assim, parta daqui, Satanás. Pedro não estava possesso com a mão para trás, gritando, rosnando, não. Pedro estava, sabe o quê? Ele estava consciente. E a intenção de Pedro era boa, que era proteger Jesus e ser morto. Quem que não quer proteger um amigo de ser morto? Mas ia contra a vontade de Deus. Daí Jesus fala para ele, parta daqui, Satanás. Você age, você pensa como um ser humano pensa. Olha só. Mas muita gente fala que existe a parte a vontade do homem, a vontade do mundo e a vontade de Deus. Não. A vontade do homem já é do maligno. A vontade do homem, o mundo já é do maligno. E aquilo que nós viemos trazer do mundo para hoje, para a igreja, gente, já é com intenções ruins. Você pode ter uma intenção boa, mas da onde que veio aquilo? O mundo nosso já é do maligno. E uma coisa que o Senhor está me ministrando muito forte hoje aqui, é que Deus ele não quer que nós copiamos as coisas de fora. O Senhor quer trazer novas criatividades para a gente. Amém? Deus ele quer ressoar algo novo que vem dos céus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, não é o inimigo. Se você está sem criatividade, é porque precisa orar mais. Não está conseguindo ter discernimento na hora de você buscar mais em Deus. Para você vir trazer a revelação de Deus, para você ecoar uma arte que vem pura e genuína de Deus para as pessoas. Não misture a arte do mundo com a arte de Deus. Não tenta colocar as duas coisas num só e tentar transbordar, que não vai transbordar coisa boa. Deus ele não divide a glória dele com ninguém. A sua arte é exclusiva. A sua arte é única. Você tem algo especial de Deus. Ele já te encheu com o Espírito. Por que você não busca nele essa revelação? Ele já te deu o Espírito da criatividade e da sabedoria. Por que você não busca? Eu falo assim, quando o Senhor... Eu tenho uma empresa de importação. Eu trabalho com importações de materiais para grafite. Há 15 anos atrás, o Senhor me deu uma revelação de como que ia ser essa empresa. Então, o próprio Deus, João 6,45 fala que o próprio Deus é quem vai nos ensinar todas as coisas. Então, Deus começou a me ensinar todo o processo de trabalhar com importação. Não existia curso na época, não existia internet na época. E foi onde eu abri a minha empresa, trabalho com importações de materiais para grafite. Atendo hoje o Brasil inteiro, o Paraguai e outros países também. E na Europa e Estados Unidos agora estamos entrando. Ou seja, e toda a questão da tela, até pintar a tela daquela forma, eu falo assim, que eu nunca fiz um curso, e faz pouco tempo que estou pintando tela. Eu não sou bom com técnica. Mas quando nós começamos a buscar no Deus e pedir para Deus trazer isso para a gente, essa essência, o Senhor ele vai entregar. Só que nós temos um erro muito grande. Nós queremos pegar um atalho. E quando nós queremos pegar um atalho, nós pegamos um pouco das coisas do mundo e quer trazer para dentro do nosso chamado. E quando a Bíblia fala que Deus ele tem ciúmes de nós, é porque é isso. Nós estamos pegando a coisa de fora e não estamos querendo pegar a plenitude de Deus para nós. Parou para pensar que sério que é isso? Você tem uma missão, você tem um propósito, você tem um chamado. Deus te escolheu antes da criação do mundo, Efésios fala isso. Mas não só te escolheu, como também te ungiu com o Espírito, para te dar capacidade artística. E Ele também te deu talentos, dons, para você poder ecoar. Como é isso? Você tem um talento de Deus, você tem um chamado, revelar Deus. Através do seu talento, os dons espirituais se manifestam através dele. Então vamos lá, nós temos a Trindade com a gente, certo? Deus te deu um talento pessoal, Romanos 12. O Espírito, ele ecoa o poder. Pode ver que fala que Jesus ele operava no poder do Espírito. Quando Lucas 4 fala que Jesus ele foi cheio do Espírito para o deserto e ele voltou no poder do Espírito. E Jesus ele operava pelo poder do Espírito. Então, ou seja, você tem um talento, uma ferramenta. Para quê? Para ecoar o poder do Espírito sobre as pessoas. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter uma busca pessoal e sobre a sua técnica, sobre como manifestar isso, você também precisa ter uma busca incansável pelo Espírito. Porque as duas coisas elas têm que andar juntas. Você tem que buscar sim a parte humana, para você saber como lidar com as ferramentas.
mas também você tem que buscar o Espírito para poder ecoar ele nas pessoas. Ou seja, como que você vai curar uma pessoa? Você não, pelo poder do Espírito, através da ferramenta que Deus te deu. Mas como que o Espírito vai ecoar? Através da sua busca por ele. Então, muitos de nós estamos buscando mais a parte humana das coisas, esquecendo da parte espiritual. E na verdade devia ser o contrário. Nós devíamos buscar mais a parte espiritual e menos a parte humana. E o que eu quero dizer com isso? Nós somos muitos cristãos que temos um chamado de Deus, fomos ungidos por Deus, temos uma missão de Deus, temos um talento de Deus, sabemos mover naquele talento, mas não ecoamos mais poder. Eu falo, para Deus você não serve. Vou falar isso no final. Porque nós temos uma arte bonita, nós sabemos pintar, nós sabemos cozinhar, nós sabemos fazer isso. Mas não ecoa o poder de Deus. E se não ecoa o poder do Espírito, não revela quem é Deus. E se não revela quem é Deus, você não está cumprindo o seu papel. Sabe, Mateus 7,23 fala assim, quando as pessoas, Jesus fala sobre aquele grande dia. Olha só que forte esse versículo. E as pessoas chegam para Jesus e falam, Senhor, eu curei em seu nome, eu libertei em seu nome, eu anunciei a sua palavra pelo poder do seu Espírito, eu fiz isso, eu fiz milagres, eu fiz muitas coisas. Mateus 7,23, quem quiser anotar. E Jesus fala para eles, parta daqui que eu não te conheço. Então, ou seja, vamos enquadrar isso no nosso dia. Senhor, eu pintei nas conferências, eu evangelizava, eu até curava pessoas através da minha arte. Mas vai chegar no dia que o Senhor fala, parte daqui que eu não te conheço. A palavra aqui no original que ele usa para conheço, acho que vai estar um pouco para frente desse versículo para trás. Claramente, nunca conheci, aqui mesmo, nunca os conheci. Essa palavra aqui, eu não te conheço, é a mesma palavra que os judeus usam para quando um casal está na lua de mel e fala, agora sim, você conheceu aquela pessoa. Ou seja, quando antes de casar, eu não conhecia a minha esposa, segundo a tradição judaica. Só depois que realmente eu caso com ela, vou para minha lua de mel, eu tenho meu matrimônio com a minha esposa, aí sim eu posso falar, usando o que está a palavra no original aqui, eu conheço a minha esposa. Quando Jesus fala assim, parte daqui não conheço, é a mesma palavra que eles usam para uma questão, quando o matrimônio conhece o outro. Ou seja, é na mais profunda intimidade. Então, como você vai revelar realmente quem... Você pode operar, mas como você vai revelar quem é Jesus se você não tem uma intimidade com Ele? Se você não tem uma busca com Ele? Você pode ver que sério, que Ele não está falando para a galera ímpia, não está falando para os bruxos, para os feiticeiros. Não, Ele está falando para os crentes que pregavam a palavra. E falou, cara, parta daqui que eu não te conheço. O que nós falamos no começo? Cada um tem que administrar o seu dom. Então você tem um propósito, você tem um chamado, você tem uma missão. Mas você não está sozinho nessa missão. Deus te escolheu para isso. Deus te encheu com o Espírito. Deus te deu um talento para você ecoar o poder do Espírito através das ferramentas que Deus te deu. Certo? Você vai ecoar aquilo que o Senhor te deu. Só que para isso também, para nós revelar quem é Deus, precisa ter algo a mais. Você pode operar milagres, mas se você não tiver intimidade com Ele, não cumpriu sua missão por completo. Ah, mas é difícil. Não é difícil. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito conosco a todo momento. É nós que não damos valor e não dando prioridade para nossas coisas. E por isso que nós estamos negligenciando o chamado que o Senhor nos deu. Nós temos agido pela metade. E eu estou querendo aqui alertar vocês. Vocês não têm só um chamado. Vocês não têm só uma ferramenta. Vocês não têm só um dom. Você tem uma pérola preciosa que Deus confiou em vocês para você mostrar para todo mundo e brilhar para todo mundo. Como você vai transmitir cura? Através do talento que Deus te deu e do poder do Espírito. Eu levei uma caravana de artistas para a Grécia uma vez, ano passado, fevereiro do ano passado. Grécia, Espanha, Itália e Grécia. Eu conduzi essa galera e nós estávamos em 4 pessoas, que nós fechávamos um carro, dava 5. Aí um era ateu, o outro não tinha nada e o outro era um crente assim que eu ouvi falar. Ah, beleza, foi o nosso dia a dia, tal, ali.
sem fazer meu devocional, tudo. Aquele que não tinha nada, nós estávamos lá no centro de Atenas, não, nós estávamos numa cidade lá. Eu acho interessante que lá na Grécia funciona diferente. Só colocando aqui um diferencial. Nós começávamos a pintar toda a cidade, a população vinha trazer comida pra gente. Então a nossa mesa era farta, assim, eles iam montando mesa, então tinha tudo que é tipo de comida. Assim, gente do céu, era algo grande, bonito. E lá, os pais que vão nas escolas para arrumar a escola não contrata. Então lá existe o conselho de pais e o conselho dos diretores. Então eles não se decidem sozinhos, os pais têm que estar muito forte atuando na escola lá, até hoje. Acho engraçado que isso é bem cultural deles. Então assim, para fazer uma arte num lugar, por exemplo, os pais têm que aprovar. Mas é os pais que têm a responsabilidade de arrumar toda a escola, arrumar um vidro, tudo. Muito interessante isso. E nós estávamos lá pintando lá nessa escola, do lado de fora. E esse rapaz começou a ficar doido. Começou a orar em línguas. Que não era crente, não era nada. E começou lá e estava ouvindo uns funk, uns rap violentos, só coisa ruim do nada lá. Aquele homem se transformou, achou uns louvores e começou pintando já, um artista famoso. O cara deve ter uns milhões de seguidores no Instagram. O cara começou a rodopiar, já passou umas galera lá, já começou a profetizar para as pessoas, uma começou a chorar. Num país que é ateu, gente. Num país que é ateu. Num país que tem milhões de Deus. O cara se converteu na hora. Tipo lá, acho que é em Atos 9, 5, 12, não lembro. Que Paulo, o único Espírito Santo, eles começam a pular igual doido e profetizar para as pessoas. Gente, aconteceu comigo lá em Atenas. O camarada, através da minha arte, ou seja, a arte simples, fiz um parrot, que eles chamam lá, nem sei, é tipo um papagaio, é um bicho diferente deles lá. Só sabe falar essa palavra, eu acho eles. Aí fiz um aqui, fiz um lá, fiz um tucano. Rapaz, eu fiquei 3 dias só pintando coisa para eles. Mas através de um talento que o Senhor me deu, através que o Senhor me ungiu, porque tem um poder, eu estava lá como um grafiteiro, como empresário, como guia, como tradutor deles também. Mas antes de tudo eu tenho uma missão, que é revelar quem é Deus. Então, através do meu talento, o poder de Deus ecoou, libertando aquele rapaz. E ele vendo todo dia o meu devocional, a minha vida com Deus. Aquele homem ficou aberto e ecoou o poder do Espírito sobre ele e encheu ele com o Espírito. O maluco ficou doido. Quem tinha vergonha era eu. Sabe aquele crente escandaloso? Você tá lá, aquele crente formal lá, e o cara já converteu ontem, já tá rodopiando tudo lá. E, cara, não conheço esse cara não aí. Sabe? E o cara começou a profetizar. Quando eu vi a primeira mulher chorando, eu falei, meu Deus do céu. Eu quero entrar nesse manto aí também. Quero entrar, não quero perder. Algo simples que parece aos nossos olhos, é só um grafite que eu faço. Eu fui lá como empresário também. Mas, na verdade, além disso, eu carrego uma missão. Revelar a grandeza de Deus. E, através disso, Deus manifestou. Aquele que não conhecia nada, virou crente, se batizou, mandou mensagem. 2 horas da manhã, me manda versículo todo dia, 2 horas da manhã, fazendo os devocional dele, orando. O outro se reconciliou com Jesus e tal, tá doidão lá. E o que era ateu, fala misericórdia hoje. Deus te abençoe. Já é um processo, já é um avanço. Amém? Só colocando algo aqui nesse momento. Minha esposa, ela tem muito de sonho. E hoje eu já não questiono os sonhos dela para nada. Rapaz, é cada sonho cabuloso que vem e eu falo, vixe. Aí, um tempo atrás, ela começou a sonhar com umas coisas graves. Eu falei, ixi, lá vai eu. E quando ela sonha, eu sei que às vezes são coisas graves, eu falo, meu Deus do céu, aí já vai eu. Aí eu, campanha de oração, vou para um monte todo dia orar, e busco. Aí Deus começa a revelar mais coisas. Gente, Então assim, as primeiras vezes eu duvidava da minha esposa. E quando eu vi esse negócio acontecendo, rapaz, pior que Deus não estava falando com ela mesmo. Hoje não, eu já intercedo já, e eu vejo quanto mais pesado é o negócio, E quando nós estávamos na Grécia lá, né, a rua fechou pra gente, festa pra gente, nós lá, e o maluco rodopiando, caindo, e um povo falando em grego, não sei se está falando em língua, se está falando em grego, tava um caos todo lá. Daí ela manda um sonho pra mim, amor, sonhei essa noite. Vixe, lá vem bomba. Eu sonhei que vocês foram convidados para ir num lugar pesado, e vocês iam querer entrar numa porta, e nessa porta ia ter uma galera lá, tal, e eles iam perseguir você, querer matar vocês e tal. Não entra nesse lugar. Beleza. E o cara rodopiando, apareceu um dono do maior cassino da Grécia, lá, que a esposa dele era chefe, líder do Conselho de Paz. E daí, ele falou, cara, eu vou
Ô, vamos lá almoçar lá no meu cassino, tal, tem um cassino grande lá, vamos lá. Um cassino, gente, custa mais de R$1.000 a janta. Você tem que pegar telesférico para subir no cassino do rapaz. E num monte de grafiteiro sujo. O grafiteiro não é bonito porque fica no sol o dia inteiro, então já tem uma pele meio surrada. Falei, vamos lá, né? Não tinha roupa, tudo roupa suja. Mas vamos lá, vamos dar uma garapada ali. Passamos lá na Zara, estava uma promoção lá, 10 euros, umas calças bonitas, compramos. Beleza, passei um gel, comprei um gelzinho, porque eu tinha um cabelo muito feio, coitado dele. Aí, uma aqui ou outra ali, e vamos para lá. Subimos lá naquele cassino e fomos. Aí tinha a porta para entrar para o cassino e o restaurante. E a curiosidade para entrar lá dentro, para ver o que tinha lá dentro. Mas ao mesmo tempo o temor da minha esposa, do sonho que ela teve, que ia ser convidado para entrar numa porta e lá o bicho ia pegar. E o pessoal sabia do sonho, já, né? Já falamos, já tinha comentado com eles. E fomos para a janta lá, jantamos. Gente, é tão diferente, porque assim, numa mesa grande assim, ficava um monte de russo lá. Tudo estranho, tatuado, a galera assim, tipo, bem... Do outro lado, um japonês lá, parecia, eu cheguei, daí acusa essa galera. Sério, gente, não é... E assim, era 4 andares dentro da montanha, assim, é um negócio bem... E assim, é telesférico longe, assim, pra você chegar lá. É uma segurança imensa para entrar. E, cara, e nós passávamos por um lugar, porta pro cassino, seja bem-vindo. Ganhe 500 euros de graça para você gastar aqui dentro. E cada vez aumentava a proposta para nós entrar dentro daquele lugar. E a vontade de pisar lá dentro, de curiosidade. Aí eu lembrei do sonho da minha esposa. Falei, não. Depois nós fomos descobrir, falei com o dono da fábrica lá, que é da Grécia e tal. Falei, cara, os maiores mafiosos da Europa ficam naquele lugar. Se vocês entrassem lá, para mim você não podia sair vivo. E, tipo, olha só o poder. Ela é muito boa, tipo, Deus usa muito ela em sonhos. Mas assim, só para nós descontrair do que Deus fez ali. Mas assim, o dono do cassino lá, ouviu o cara tremendo tudo lá assim e mexeu com ele. Eu falei, sabe aquele Deus desconhecido que foi falar no aerópago, lá se fala tanto Deus? Cara, é esse Deus que nós estamos falando para vocês aqui. Até me motivou eu pintar uma tela em cima do aerópago, que fala sobre Atos 17, que lá onde Paulo chega e fala sobre o Deus desconhecido. Então eu pintei uma tela lá no aerópago, lá na Grécia. Assim, sobre esse Deus desconhecido. E foi onde nós conseguimos falar também a mesma coisa que Paulo falou em Atos 17, 2000 anos depois estava nós lá. Uhul! Amém. Tem 4 minutos só, gente. Mas vou acelerar aqui. Beleza. João 1,18, na versão NVT, fala bem assim. Que Jesus, ao qual mantinha uma comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então, ou seja, nós temos um talento que é dado por Deus, Romanos 12. Nós temos um dom espirituais em Coríntios 12, que é dado pelo Espírito. E temos o ministério, pastor, mestre, evangelista, apóstolo, que está lá em Efésios 4. Ou seja, esses 3 da Trindade está dentro de nós. Certo? Então, beleza. Então, nós temos uma missão, revelar quem é Deus. Como que você revela quem é Deus? Através do seu talento. E como você ecoa o poder de Deus para mostrar a grandiosidade de Deus? Através dos dons do Espírito. Mas como você vai conseguir transmitir, ser a imagem de Deus? Revelando quem é Ele, buscando a sua intimidade com Ele. Assim como eu falei, parta daqui que eu não te conheço. Ele está falando para mim e para você. Assim como Jesus veio, porque Ele mantinha uma comunhão íntima com o Pai, para revelar quem é o Pai, assim também nós não podemos negligenciar o nosso tempo de oração com Deus no secreto. Gente, é inegociável isso. Jesus, ele terceirizava o batismo. Jesus, ele terceirizava o povo para curar. Vai lá vocês curar de 2 em 2 que eu vou ficar quieto um pouco. Ah, batiza aí vocês, a galera. Mas uma coisa Jesus nunca terceirizou para ninguém, que era a oração. Então você pode buscar bastante técnica, mas está buscando um pouco de Deus na oração. Está errado. Se nós fôssemos dividir o tempo de Jesus hoje, uma vez fiz um estudo, eu pesquisando, pelo menos 1/4 do tempo de Jesus, 25% do tempo que ele estava acordado, ele ficava em oração. E os outros 25% dele era orando por cura e libertação pelas pessoas. Então, se Jesus ficava 16 horas desperto, 4 horas era orando e 4 horas era manifestando o poder de Deus. Ou seja, e nós, o que nós estamos fazendo para valorizar o precioso tesouro que Deus colocou dentro de nós? Qual é o valor que você tem dado para a sua arte? Agora eu estou falando de você, artista, que Deus confiou algo muito grande em você. Qual é o valor que você tem dado para a arte que o Senhor colocou dentro de você? Ou você só tem feito, eu estou fazendo. Você parou para pensar que os céus inteiro escolheu você, preparou você e colocou um dom dentro de você antes da criação do mundo? Algo grande.
Só que agora cabe a você administrar ele e buscar ele. Assim como a parábola dos talentos, quando fala, Mateus 25 e Lucas 19, se não me engano, que fala daquele homem que enterrou o talento. E Jesus fala, parta daqui que eu não te conheço. Você vai para o inferno. Vamos mudar o termo. Ou seja, Deus deu um talento para ele. Agora cabia a ele a multiplicar esse talento. A limpar o talento, a ajustar e multiplicar esse talento. O que é multiplicar esse talento? No nosso de hoje, você tem um dom de pintura. Você vai evangelizar pessoas. Você vai buscar técnicas, que é o talento de Deus, e você vai buscar o Espírito, oração e comunhão com Deus. Então, ou seja, como que você multiplica um talento que você tem? É tendo o seu tempo no secreto com Deus e buscando revelação dos céus. Para que você venha conseguir multiplicar o seu talento. Agora, imagine só para Deus investir um preço tão alto em você, mandando Jesus naquela cruz, morrer por nossos pecados, ele pagar um preço que não era dele, sofrer tudo aquilo, e ainda deu dons às pessoas. Efésios 4, acho que fala, não me recordo, que fala assim que ele desceu até lá, subiu e deu dons às pessoas, deu talentos para as pessoas, para você simplesmente jogar no lixo. Ah, mas eu não estou jogando no lixo, eu venho na igreja todo domingo. Não, Mateus fala, 6, que vai para o seu quarto, no secreto, feche a porta e fale com o Senhor em secreto. Para que o Senhor, no dia do juízo, ele vai falar assim, esse daqui eu conheço. Ele foi um artista, teve dificuldade, mas não deixou de orar, não deixou de buscar, não deixou de ecoar o poder que eu tinha dado para ele. Seja bem-vindo aos céus. Mas se nós não se trancar o nosso quarto, não ter nosso momento de secreto, ele vai falar para você. Você pode ter feito grandes coisas, grandes conferências, pode pintar grandes telas, impactado uma geração. Mas pode chegar no dia e falar, parta daqui que eu não te conheço. É um conjunto de coisas que nós temos que se atentar como artista cristão para ecoar o verdadeiro e genuíno poder de Deus. Para encerrar, só quero deixar tem mais alguns segundos, uma história que eu vi do meu pai. Ele mexia com garimpo no Pará uma época, e eu achei muito interessante. Tem uma tela que vai estar exposta lá, que eu pintei ela baseada nisso. Para um garimpeiro, o que mais ele vai encontrar numa mina, o que menos ele vai encontrar, um garimpeiro de ouro, o que ele menos vai encontrar numa mina é ouro. Ele vai encontrar o quê? Barro, carvão, sujeira, um risco de morte, vai atrair doenças, o pulmão dele pode ficar debilitado, ele vai ter que cavucar, vai ficar sujo, não vai dormir direito, vai gerar problemas respiratórios, pode atrair muitas doenças, para que talvez, no profundo, depois de muito tempo, ele pode encontrar um pedacinho de ouro. Assim somos nós também. Sobre aquela passagem que fala do tesouro escondido, que é um terreno baldio. Assim também somos nós. Você pode olhar que você acha que você não tem nada, mas eu falo que Deus, ele investiu tudo isso, cavucou tudo. Sabemos que há um tesouro escondido dentro de você. Você é uma pérola preciosa do Senhor. Você é algo especial do Senhor, é a menina dos olhos do Senhor, a ponto de ele te dar algo que os anjos queriam. A ponto de ele te dar algo que, quando você for atuar, os anjos vão querer ver o que Deus está falando através da sua vida. Deus te deu algo tão grande, a ponto que ele te deu autoridade e poder para você ecoar poderes dos céus, que somente ele pode entregar. E ele te ungiu para isso. Ele te deu. Só que agora vai do seu posicionamento em querer buscar isso do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé? Quero fazer uma oração para encerrar. Se essa palavra falou com você, ou em alguma dessas áreas que ela deve ter falado com você, eu gostaria que nesse momento de oração, você orasse por isso. Se você não tem tido uma vida de busca com o Senhor, peça perdão hoje. Fala, Senhor, eu quero voltar a buscar o Senhor. Se você só tem agido da forma humana, expressando a sua arte, eu falo, ore para o Senhor agora. Mas se você também quer dons de discernimento de espírito, como eu falei do véu que eu tinha visto, eu vejo que o Senhor vai derramar esse dom sobre algumas pessoas. E como eu falei, o céu de Cascavel está alinhado. Os governantes da cidade decretaram. Deus já escolheu essa cidade. E tudo que eu falei que Deus também te escolheu, eu falo, é a hora e o momento
Você tem a faca e o queijo na mão. Agora está contigo. Peçam o que vocês querem, peçam os dons. Está com dificuldade em alguma área, peçam. Eu estava com dificuldade sobre discernimento de espírito. Eu pedi para Deus durante muito tempo, Senhor, me dê o dom de discernimento de espírito, para conseguir discernir o que está acontecendo. E o Senhor está com essa unção sobre essa cidade, sobre vocês, sobre essa conferência, para derramar. E assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi até isso. Eu falo que agora é o seu momento de buscar no Senhor, de orar e buscar aquilo que você deseja para complementar na sua arte. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora, Pai, orar, Senhor. Que, Pai, aqueles que estão se sentindo travados, Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai, livres, Pai, das correntes que aprisionam, Pai. Eu declaro, Pai, que aonde o seu Espírito há, Pai, como é falado, como é cantado, Pai, há liberdade. Eu declaro sobre cada pessoa que está aqui, Pai, em nome de Jesus, que venham ser livres, Pai, livres da timidez, Pai, livre do medo, Pai, livre, Pai, de problemas, Pai, que tem travado, Pai. Eu declaro em nome de Jesus agora, Pai, sobre aqueles que anseiam por novos dons espirituais, Senhor. Eu oro especificamente pelo dom de discernimento de espírito, Senhor. Que nós, artistas, Pai, estamos expostos, Pai, a muito engano, Pai. Há muita coisa, Pai, que não provém do Senhor. Pai, então, para que nós venhamos ter um discernimento, Pai, de saber, Pai, se algo realmente é puro dos céus ou não, Pai. Por isso eu quero agora orar, Pai, eu quero que o Senhor derrame sobre cada pessoa aqui agora, Pai, essa unção de discernimento, Pai, para quando eles forem ecoar a arte deles, Pai, eles venham ter a sensibilidade de saber, Senhor, que eles estão transmitindo algo puro e santo dos céus, Pai. Por isso eu oro, Pai, que eles nunca mais venham ter uma cabeça, Pai, diminuir aquilo que o Senhor deu para eles, mas que eles venham agora, Pai, depois dessa ministração, Pai, compreender o grandioso poder e pérola preciosa e tesouro que há dentro deles, que há na mão deles, que o Senhor entregou para eles, Pai. Por isso eu oro abençoando cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Amém?